Então, queridos irmãos, nesse último dia, nós vamos concluir com o epílogo do livro de Jó e depois com a conclusão. Algo simples, mas que nos ajudará a fechar a nossa reflexão. Então, no epílogo do livro de Jó, nós vamos ver que Deus vai mais longe do que uma mera justiça retributiva. Na sua misericórdia, Ele restaura a situação primordial de Jó, dando-lhe ainda mais do que ele tinha no início do livro. Ao mesmo tempo, por intercessão de Jó, Deus perdoa os amigos do nosso herói, que ficaram procurando tantos argumentos, e acabaram piorando a situação. E essa restauração que Deus realiza na vida de Jó, ela deve ser vista como um gesto de bondade divina e não como uma recompensa pela integridade de Jó ou pela sua persistência heróica. Importante essa gratuidade dos relacionamentos, a gente não ficar preso a essa coisa do toma lá da cá, ou como se Deus fosse obrigado a nos dar algo. Deus escolhe livremente abençoar Jó com o bem, como livremente tinha permitido a prova, o julgamento na vida dele. A conclusão da nossa reflexão é um pouco em paralelo com a passagem de Gênesis capítulo 32, versículo 29, quando Jacó passa a noite toda lutando com o anjo, com esse ser misterioso, e depois que ele luta, a passagem diz, Gênesis 32, 29, não se falará mais de vós como Jacó. Aqui no nosso caso a gente poderia dizer, não se falará mais de vós como Jó, mas como Israel, porque lutastes com os seres divinos e humanos e prevalecestes. Esse é o significado do nome de Jó, do nome de Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Jó emerge desse tribunal, do seu julgamento, como um vencedor. Assim como Jacó, Deus ganhou porque perdeu para Deus. Além disso, todos nós, seres humanos, representados diante de Deus pelo nosso herói Jó, nós ganhamos junto com ele. E em Gênesis 32, 31, Jacó diz, eu vi Deus face a face, mas a minha vida foi poupada. Antes de nós, às vezes, as experiências mais fortes na nossa vida, e por isso que muitas pessoas têm uma experiência forte de Deus no momento também, nos momentos difíceis da vida, Porque às vezes parecia que a gente conhecia a Deus só em teoria, mas nos momentos mais difíceis a gente deixa Deus tocar a nossa carne. Todos nós conhecemos aquela espécie de poesia, das pegadas na areia, quando se diz que a pessoa foi fazendo uma retrospectiva da vida e aí percebeu que ao longo de toda a sua vida existiam pegadas de duas pessoas na areia, as de Jesus que caminhava com ele e as próprias, Mas que pena que nos momentos mais difíceis da vida existiam as pegadas somente de uma pessoa. E diante dessa pessoa coloca isso para Jesus, quase que reclamando, e ouve dele, porque nos momentos mais difíceis da tua vida eu te carreguei nos braços. Então é isso que acontece muitas vezes, é isso que o livro de Jó nos ensina. Ao final do livro, nós podemos dizer que a doutrina da retribuição divina é retificada. Deus pode ter muitas vezes outros propósitos na nossa vida, além do mero exercício da justiça retributiva.
A visão tradicional dos provérbios, por exemplo, de que a sabedoria faz você viver uma vida reta e Deus vai lhe recompensar, mesmo que contenha alguma verdade, essa visão tradicional muitas vezes não dá margem à incerteza, ao mistério, não reconhece essa dimensão do mistério e dos limites da nossa compreensão humana para enxergar as obras de Deus na nossa vida. A gente lê no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, diz o Senhor, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes a gente pergunta muito a Deus nos momentos difíceis de sofrimento, por quê? Talvez a pergunta mais justa, mas que a gente só vai conseguir a resposta mais para frente é para quê? Quais os propósitos de Deus em permitir que algumas realidades difíceis aconteçam na nossa vida? E um dos ensinamentos mais importantes do livro de Jó é esse. Nós devemos nos curvar, nos prostrar diante do mistério do sofrimento e reconhecer que Deus tem desígnios que ultrapassam a nossa capacidade de compreender e o nosso discernimento. Queria concluir essa nossa meditação, essa nossa reflexão, assim como eu comecei utilizando um trecho da entrevista do cardeal Comastri ontem, no dia 2 de abril, concluo com outro trecho dessa entrevista, ele falando dos 15 anos da morte, da Páscoa de São João Paulo II, ele dizia: João Paulo II sabia que a vida João Paulo II sabia que a vida é uma corrida rápida para a grande festa. A festa do abraço com Deus, a festa infinitamente feliz. Mas nós temos que nos preparar para o encontro. Temos que nos purificar para estar prontos para esse encontro. Temos que tirar as reservas de orgulho, de egoísmo que todos nós temos para podermos abraçar aquele que é o amor sem sombras. João Paulo II, diz o cardeal Comastri, viveu o sofrimento nesse espírito. E mesmo nos momentos mais difíceis, como quando ele sofreu o atentado, ele nunca perdeu a paz de espírito. Por quê? Porque ele sempre teve claro o objetivo da sua vida, à sua frente. Hoje em dia, muitas pessoas já não acreditam no objetivo da vida. Por essa razão, vivem a dor com desespero. Porque não veem para além da dor. E isso torna tudo muito assustador. Mas quando somos iluminados pela fé, o sofrimento e a dor tornam-se uma poda do nosso egoísmo, das tantas banalidades, futilidades, frivolidades que nós temos na nossa vida. Ainda mais, nós cristãos vivemos a nossa dor em comunhão com Jesus crucificado. Agarrando-nos a Ele, enchemos a dor de amor e transformamos-la numa força que desafia e supera o egoísmo ainda presente no mundo. João Paulo II foi um verdadeiro mestre da dor redimida pelo amor e transformada a dor em antídoto para o egoísmo e a redenção do egoísmo humano. Isso só é possível quando nós abrimos o coração para Jesus. Só com Ele nós podemos compreender a dor e apreciá-la. E aí nessa entrevista, e aqui nós realmente caminhamos para uma conclusão, o jornalista perguntou para ele: mas o senhor cardeal poderia contar alguma história que aconteceu entre o senhor e São João Paulo II,
né? Uma história interessante, aí o cardeal vai contar. Em março de 2003, e aqui lembremos que João Paulo II morre em 2005, em março de 2003, João Paulo II me convidou a pregar o retiro de Quaresma da Cúria Romana. No final dos exercícios espirituais, ele me recebeu com grande gentileza e disse: eu pensei em te dar uma cruz como a minha. E aí o cardeal diz, eu brinquei com ele sobre o duplo significado daquilo que ele tinha acabado de me dizer. Ou seja, João Paulo II tinha dito, eu pensei em te dar uma cruz como a minha. E a cruz de João Paulo II, no sentido dos sofrimentos da vida, era pesada, né? Aí o cardeal responde, é pouco provável que o Santo Padre me dê uma cruz como a vossa, né? É pouco provável que Deus permita na minha vida uma cruz tão pesada como a do Senhor, respondeu o cardeal. E aí o cardeal diz, João Paulo II sorriu e me disse, não, essa cruz. E mostrou para ele uma cruz peitoral, né, uma cruz para levar sobre o peito, que ele queria me dar. E depois acrescentou, também tu terás a tua cruz, transforma em amor. E conclui a entrevista o cardeal Comastri. Essa é a sabedoria que ilumina a vida. Eu nunca mais esqueci esse maravilhoso conselho que um santo me deu. Tu também tens a tua cruz. Você que está me ouvindo, você também tem a sua cruz. Transforma essa cruz em amor. Deixe que o amor de Deus lhe encontre, lhe alcance. Não pense que o amor de Deus vai lhe alcançar somente quando tudo está dando certo na sua vida, quando tudo vai bem. Talvez a experiência mais forte que você viverá será dessa presença amiga de Deus nos momentos difíceis da sua vida. Assim também como os grandes amigos na nossa vida, nós os conhecemos no momento da dificuldade. Se você vive um momento de dificuldade, ou se já viveu e não conseguiu fazer essa experiência de deixar o amor de Deus entrar pela brecha do seu sofrimento, peça a Deus a graça de fazer essa experiência profunda de Jesus que na cruz derrama o seu amor sobre você, sobre as suas cruzes e os seus sofrimentos. E abra o seu coração, né, para que nas realidades difíceis, nas realidades de dor que você enfrenta, Deus se faça presente. Lembremos que a nossa fé, desde o nosso batismo, se torna uma fé esponsal. Porque o nosso batismo é como uma aliança de amor, como um matrimônio, né? Como a celebração de núpcias com Deus, né? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Uma menina que é serva de Deus, Neolinda, aqui em Roma, acho que ela morreu com 7 anos, ela sempre assinava o nome dela, ainda muito criança, Neolinda e Jesus, né? No dia que ela fez a primeira comunhão, ela passou a assinar assim, Neolinda Jesus, tudo junto, né? Porque ela tinha essa compreensão de que quando ela comungava, Jesus se tornava uma só coisa com ela. Deixemos o Senhor viver conosco esse momento. Como Moisés, fundador da nossa comunidade, nos dizia, como também nos disse o Santo Padre naquela sexta-feira em que ele fez aquela oração tão forte na Praça de São Pedro vazia, tomemos consciência de que Jesus está na barca junto conosco no momento da tempestade. A palavra de Deus no livro de
de Jó nos diz que Deus falou com Jó, a voz de Deus ressoou para Jó no meio da tempestade, né? Que no meio da tempestade que o mundo vive, Deus nos fale, né? Deus fale ao nosso coração e se dê a nós como sentido no meio do sofrimento. Que Deus nos abençoe a todos. Shalom.